Boa tarde a todos. Eu dou as boas-vindas a essa sessão em homenagem a Manuel Diegues Júnior, ao centenário de Manuel Diegues Júnior, que, na verdade, é só daqui a uns dias, mas a gente está antecipando no horário que era possível aí. Depois, quem vai presidir essa mesa é o acadêmico Domício Proença, que eu tenho um compromisso, eu preciso sair uns 10 minutos antes, então não vou sair daqui. Fica lá. Mas eu fazia questão de dizer essas palavras. Eu tinha uma admiração enorme por Manuel Diegues Júnior. Hoje, na sessão regular, na nossa sessão da academia, nós já falamos nisso. O acadêmico Cândido Mendes introduziu umas palavras de louvação e celebração de Manuel Diegues Júnior, pela importância que o seu trabalho teve para as ciências sociais brasileiras, e acho que, além disso, ele representa, de uma maneira simbólica muito forte, um modelo de intelectual de que o Brasil necessita muito, alguém que faça pontes entre as nossas diversas culturas, as nossas diversas etnias e esse pluralismo que nos caracteriza. Nesse sentido, o seu trabalho foi absolutamente exemplar, continua norteando, como provavelmente vai ser dito nessa mesa aqui, por todos que o celebrarem. Eu chamo, então, o acadêmico Domício Proença para presidir a mesa. Peço a Lilian que troque a plaquetinha aqui, e eu vou sentar lá, mas eu vou assistir até praticamente o final. Tá. É com muita honra e prazer que eu assumo aqui momentaneamente, para a perda do público e da mesa, a presidência dos trabalhos, apenas para coordená-los e, desde logo, solicitando aos participantes infelizmente, uma obediência à ditadura de Cronos, que costuma ser muito rigoroso. Acredito que nós possamos fixar aqui um tempo, um tempo de participação de cada um de nós. Quantos minutos? Da minha parte, eu me fui de 15 minutos. Perfeito, tá. Estamos de acordo, então, quanto à cronologia. E, por solicitação dos nossos queridos amigos, Cláudia Cacá Diegues e Carlos Sandrone, quem fala primeiro é Cláudia Márcia Ferreira, e, de acordo com o ritual das mesas redondas da casa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da casa, eu apresento Cláudia Márcia Ferreira, museóloga formada pela Universidade do Rio de Janeiro, diretora do Museu de Folclore Edson Carneiro, no período de 1982 a 1990. Cláudia Márcia assumiu, em 1990, a direção do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, ao qual se integra o Museu de Folclore, hoje no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura. Desenvolve programas e projetos voltados especialmente para o campo da museologia, do artesanato e da arte popular, tendo publicado artigos e textos em catálogos e outras edições institucionais, como os livros O Mundo Encantado, de Antônio de Oliveira e Antônio de Gastão, pescador de Cabo Frio, e o artigo Museu de Folclore e as Artes Populares, para a Revista do Patrimônio. Organizou a edição do livro Festas Populares Brasileiras, da Prêmio Editora. Foi presidente do Conselho Federal de Museologia no período de 1990 a 1991, integrou o grupo de trabalho que assessorou a comissão que elaborou a proposta de criação do Registro do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, instituídos pelo Decreto 3551 de agosto de 2000.
Coordenou a curadoria da exposição permanente em cartaz no Museu de Folclore Edson Carneiro, no Rio de Janeiro, que apresenta uma visão abrangente e singular da diversidade cultural brasileira e recebe um público de cerca de 70 mil visitantes por ano, em especial estudantes. Com a palavra, a doutora Cláudia Márcia Ferreira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e parabenizo a Academia por essa homenagem ao Dr. Diegues. E é uma honra estar aqui, agradeço a indicação de Madalena também, como diretora dessa instituição que o Dr. Diegues ajudou a construir. Um pouco da minha participação aqui hoje vai ficar prejudicada. Na verdade, eu tinha me orientado em torno de um slideshow com imagens que integram o acervo do centro e da família, uma parte, inclusive, doada agora por Madalena, e também me baseando no trabalho de cronologia de vida que Madalena gentilmente me ofereceu, fiz uma inserção com destaque, buscando destacar e trazer para essa nossa mesa a participação fundamental que o Dr. Diegues teve na construção não só do campo de estudos de folclore e cultura popular no Brasil, mas como da própria institucionalização do que hoje é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do IFAM. Então, eu peço desculpas a vocês pela sem-gracice um pouco da fala, prevista com as imagens, mas vou tentar me orientar até para me conduzir no tempo previsto, sem me perder muito. Bom, como me coube a primeira fala e orientada pela cronologia e biografia de Madalena, o Dr. Diegues nasceu em 21 de setembro de 1912, filho de educadores, começa cedo a sua contribuição para a cultura brasileira. Ainda muito novo, em 1927, com 15 anos, funda com outros jovens intelectuais alagoanos, entre eles Aurélio Buarque de Holanda, Valdemar Cavalcante, Raul Lima, o Grêmio Literário Guimarães Passos. Em 1935, já estava formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, e, no ano seguinte, obteve sua carteira da OAB. Casa-se em 1938 com Zaira Camerino Fontes, com quem teve 4 filhos, 3 deles aqui presentes, Fernando, Carlos e Madalena. Só está faltando o Cláudio, que eu tive também o prazer de trabalhar com ele quando dirigiu um departamento da Funarte. Ingressa no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1939, na Inspetoria Regional de Alagoas, do então Instituto Nacional de Estatística, que mais tarde, fundido com o Conselho Nacional de Geografia, vai dar origem ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faz estágio na Agência Central do IBGE no Rio de Janeiro, e daqui do Rio vai diretamente dirigir o Departamento de Estatística do Instituto no Espírito Santo, em 1941. De lá, retorna para Maceió, onde fica também como diretor-geral do Departamento de Estatística de 1942 a 1945. Em 1945, retorna ao Rio de Janeiro, onde estabeleceu-se em definitivo e ocupa cargos de direção no IBGE, como o de chefe de serviço da biblioteca e intercâmbio. Começa a colaborar com o Diário de Notícias, onde escreveu semanalmente, aí já num período de 53 a 59, no suplemento literário dominical daquele jornal, a coluna Folclore e História. Foi professor de Antropologia Cultural e de Antropologia do Brasil na PUC Rio de Janeiro, entre 50 e 82, dirigindo o Departamento de Sociologia e Política. Recebe título de professor emérito em 83, com mesa de homenagem composta por Gilberto Velho, Lícia do Prado Valadares, Luiz Bevilacqua, que é vice-reitor, Braulio do Nascimento e o cordelista J. Rodrigues. Faz muita falta as imagens, porque a gente tem a imagem dessa mesa, né?
com ele presente, o professor Gilberto, de um lado, e o cordelista J. Rodrigues, do outro lado. Entre 52 e 60, como funcionário do IBGE, fica à disposição da Secretaria da Presidência da República, servindo na Comissão Nacional de Política Agrária do Ministério da Agricultura, onde dirigiu por um ano o Serviço de Informação Agrícola e foi chefe da Assessoria de Estudos do Conselho de Imigração e de Colonização. Entre 1960 e 61, foi diretor de programas do Instituto de Ciências Sociais, o atual Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Participa de gestões políticas dos folcloristas junto ao presidente Juscelino Kubitschek e do grupo de trabalho para a criação da campanha de defesa do folclore brasileiro. Isso é uma foto impressionante, que é o Joaquim Ribeiro, o professor Diegues, o Edson Carneiro e o Renato Almeida, né, quando eles fazem pessoalmente o convite ao Juscelino para participar, então, do 3º Congresso de Folclore, que vai acontecer naquele ano na cidade de Salvador, na Bahia, né, e já mobilizados pela criação do que hoje é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é a campanha de defesa do folclore brasileiro. O professor Diegues, desde os primeiros artigos também no jornal e antes, já na própria criação logo depois, junto da criação do Conselho Nacional da Comissão Nacional de Folclore, que é de 1947, né, portanto, antecede o braço operativo de Estado que vai ser estabelecido com a campanha de defesa do folclore brasileiro, já presta uma enorme contribuição e está em diálogo com um conjunto de intelectuais que se mobiliza naquele momento pela construção desse campo de estudos, né, e institucionalização. Então, essa foto é muito interessante também. Ele vai compor, depois dessa visita ao Juscelino, um grupo de trabalho que se desenvolve no ano de 1957 e vai gerar a construção, a institucionalização da campanha de defesa do folclore brasileiro em 1958. Em 1961, a campanha dirigida por Edson Carneiro, institui-se um Conselho Nacional do Folclore, o qual também tem a participação direta, né, e num determinado período, presidindo esse Conselho Nacional do Folclore. Entre 1961 e 73, o professor Diegues dirige o Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais da Unesco. Ele, na verdade, exerce 3 mandatos consecutivos no Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Preside também a Associação Brasileira de Antropologia entre 66 e 74, com destacada contribuição, né, que certamente é reconhecida pela própria homenagem da ABL, com a renomada participação aqui do Carlos Sandrone, e o artigo também que saiu hoje, né, que saiu ontem no jornal, do professor Roberto da Mata. Entre 1974 e 79, e aí é uma fase que eu queria me deter um pouco mais, ele dirige o Departamento de Assuntos Culturais do então Ministério da Educação e Cultura. Ele ingressa na gestão do ministro Ney Braga, né? Concomitantemente, nesse período, ele integra o Conselho Federal de Cultura. E nesse momento, né, e nesse convívio no Conselho, que ele também chegou a presidir, que ele conhece e se relaciona muito particularmente com Amália Lucy Geisel e Roberto Parreira, né, que vão, no seio do Departamento de Assuntos Culturais, então, desenvolver uma articulação estratégica para a institucionalização da área da cultura. O Departamento de Assuntos Culturais tinha um programa, o Programa de Ação Cultural, PAC, que era dirigido, na ocasião, pelo Roberto Parreira, ganha muita força na gestão do Dr. Diegues,
e desse programa emana a criação da Fundação Nacional de Artes, no final de 1975. A Funarte já vai ser implementada no ano seguinte, em 76, e, quando ela é criada, no Estatuto da Funarte, já constava ali, então, o Instituto Nacional do Folclore, né, que era a grande demanda, inclusive com essa denominação, do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore de 51. Quando é criada a campanha, na verdade, era o recurso possível que o Estado tinha, naquela ocasião, em 58, né, de alguma institucionalidade. Vai ser, então, com a criação da Funarte, há essa previsão já da criação do Instituto Nacional de Folclore, e durante 1976, no período de 1976 a 1979, se dá o processo de incorporação mesmo efetiva, né, daquilo que era a campanha de defesa do folclore brasileiro, e se transforma no Instituto Nacional de Folclore. O Departamento de Assuntos Culturais, por sua vez, vai ser um embrião da Secretaria de Cultura, que mais tarde vai dar origem ao Ministério da Cultura. É à frente da direção do Departamento de Assuntos Culturais que o Dr. Diegues assegura a sede própria, a primeira sede própria para a campanha de defesa do folclore brasileiro, já em seu primeiro ano de gestão, né, de 1974 para 1975. É a antiga Casa da Guarda do Palácio da República, ali no Catete, né, um sobrado tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um sobrado de 3 andares, que nós ocupamos até hoje, já com uma expansão para o sobrado 181, que é um prédio geminado, né, onde hoje estão as instalações do Museu de Folclore. Ainda na sua gestão, no Departamento de Assuntos Culturais, em 1979, ele assegura a primeira sede independente para o Museu de Folclore Edson Carneiro, que é a antiga garagem do Parque do Palácio do Catete, reconhecendo num documento que também está nos nossos arquivos, estaria aqui no slideshow, reconhecendo a necessidade do Instituto Nacional de Folclore expandir a sua atuação museológica. É desse período que me lembro bem do Dr. Diegues. Eu ingressei em estágio na área de museologia em 1976 e tive a oportunidade de acompanhar com o Dr. Braulio do Nascimento, que então dirigia o Instituto Nacional de Folclore, todas as negociações junto ao Ministério da Educação e ao Museu Histórico Nacional, né, que tinha o uso daquele próprio da União, para a cessão desse prédio do espaço da garagem do Palácio do Catete. A inauguração dessa primeira sede própria do museu vai ser feita em 1980, e o Dr. Diegues estava lá presente, a gente também tem imagens dessa participação dele, e continua prestigiando os eventos do INF, né, em toda a gestão do professor Braulio do Nascimento, que só vai sair em 1981. Na verdade, o professor Braulio assume a CDFB em 1974, a convite do Dr. Diegues, e pega esse período de transformação da campanha em Instituto Nacional do Folclore, com todo o apoio do Dr. Diegues. Na biblioteca do Centro, inaugurada em 1961, e nomeada Amadeu Amaral em solenidade com discurso do próprio Dr. Diegues, está hoje, né, desde 1981, incorporada à biblioteca particular do professor Diegues, que consta de 3.500 livros, cerca de 300 discos, mais de 1.000 folhetos de literatura de cordel, com cerca de 40 títulos raros das décadas de 30 e 40, mais de 97 periódicos e documentos de arquivos classificados em 48 assuntos, entre notas de pesquisa, relatórios, correspondências, programas de seminários e cursos, entre outros, que atestam muito bem essa participação e essa enorme produção. Eu fiquei realmente muito impressionada, Madalena, quando li todas as publicações e
o levantamento bibliográfico que você organizou do professor Diegues. É uma produção muito ampla, né, e consistente. Deixa um legado bibliográfico enorme, né, de livros. São 11 livros publicados só dele, inúmeras participações em coletâneas especializadas, uma infinidade de artigos em periódicos e jornais, com o destaque para o folclore, que eu já fiz menção aqui na coluna do Diário de Notícias, que se chamava Folclore e História. De sua significativa e diversificada contribuição em pesquisas e trabalhos escritos sobre o folclore e as expressões das culturas populares, queremos mencionar aqui, né, no lugar da Academia Brasileira de Letras, sua numerosa bibliografia a respeito das cantorias, dos poetas e da literatura popular, ressaltando o estudo publicado sobre os ciclos temáticos na literatura de cordel, em 1973, destacado por Braulio do Nascimento como obra de referência no conteúdo e na forma de abordagem da literatura e dos poetas de tradição popular. Como homenagem permanente do Centro ao professor Diegues, nós instituímos, desde 1997, no âmbito da Mostra Internacional do Filme Etnográfico, que é uma iniciativa de uma antropóloga que trabalhou também diretamente com o Dr. Diegues, que é a Patrícia Montemor, e seu marido, José Inácio Parente. Essa mostra tem um reconhecimento internacional na produção do filme documentário. Nós instituímos o Prêmio Manuel Diegues Júnior, né, dedicado à produção recente, dedicado à produção de documentários recentes sobre folclore e cultura popular. Desse modo, a cada edição, nós premiamos 3 por 3 categorias, né? Importância do tema, desenvolvimento de pesquisa e roteiro e concepção, documentários da produção recente brasileira. A família, eu agradeço também o apoio, desde a implantação, nós sempre contamos com o apoio da família Diegues para a entrega dos prêmios, e é um prêmio que hoje é respeitado entre a produção de documentários no Brasil. Eu agradeço muito a atenção de vocês, me desculpo mais uma vez pela falta das imagens, mas aproveito para convidá-los desde já. Nós vamos fazer também um seminário em homenagem ao Dr. Diegues, provavelmente no mês de outubro. Estamos combinando ainda, afinando a data, por conta de uma série de eventos, né, que a família já tem compromisso em torno do centenário do Dr. Diegues, e isso deve acontecer no mês de outubro. Eu convido vocês para estarem lá, e lá certamente a gente já vai poder ver, inclusive, uma edição melhorada, né, das imagens, que realmente dá outro sabor e prazer vê-lo, né, em todas as fases, em trabalhos de campo, envolvido com folcloristas e todos os documentos que estão hoje depositados e acessíveis lá na biblioteca. Quero destacar também que a coleção de recortes de jornal está disponível, né, no site, ela está digitalizada, a hemeroteca, e disponível, então, os artigos do Diário de Notícias podem ser consultados via internet. Obrigada, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Márcia. Como se depreende, nós fomos involuntariamente traídos pelos percalços da tecnologia e pelo ruído na comunicação. Nossas escusas, Márcia, se prejudicou a sua fala, mas eu tenho certeza que, em absoluto, isso não aconteceu. E essas foram as razões de não termos contado com as ilustrações previstas para a sua fala, para o seu depoimento, mas me permito me afirmar que em nada essa ausência deslustrou a riqueza do que você nos disse. Muito obrigado. A palavra agora passa para Carlos Sandrone, graduado em Sociologia e Política pela PUC,
RJ, fez mestrado em Ciência Política no UPERJ, doutorado em Museologia na Universidade de Tours, França, leciona no Departamento de Música e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, foi professor visitante na Universidade do Texas, em Austin, e pesquisador associado ao Centre de Recherche d'Ethnomusicologie, em Paris. Em 2004, coordenou para o IFAM a realização do dossiê de candidatura vitoriosa do samba de roda baiano à Declaração de Obras-Primas do Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco. Foi presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia. É autor dos livros Mário contra Macunaíma, Cultura e Política em Mário de Andrade, e Feitiço Decente, Transformações do Samba no Rio de Janeiro, 1917-1933. Organizou, com Márcia Santana, a obra Samba de Roda do Recôncavo Baiano. É autor de vários artigos sobre música brasileira, em publicações acadêmicas do Brasil e no exterior, e intimamente vinculado por laços familiares a esta academia. Certo? Com a palavra, Carlos Sandroni. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Letras e à família de Manuel Diegues Júnior, em especial a Madalena, pelo convite para participar dessa homenagem. Para mim é um prazer especial falar aqui pela primeira vez, tendo em vista os laços familiares evocados que me unem a essa casa que já foi presidida pelo meu tio bisavô, Antônio Austrégésilo, pelo meu avô Austrégésilo Ataíde e pelo meu pai, Cícero Sandroni. Embora eu tenha me formado em 1981 no Departamento de Sociologia e Política na PUC do Rio, ou seja, na Casa Universitária de Manuel Diegues Júnior, eu não tive o privilégio de ter sido seu aluno e, aliás, nem mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Comecei a pesquisar sobre a sua trajetória intelectual e profissional bem recentemente, no quadro de meu interesse pelas relações entre antropologia e folclore no Brasil. Mais especificamente, meu interesse por Diegues Júnior se liga a que ele representa especialmente bem um ponto estabelecido já no final dos anos 80 pelos antropólogos Maria Laura Cavalcante e Luiz Rodolfo Vilhena. Esse ponto pode ser resumido em uma citação que vou buscar na coletânea de artigos recentemente publicada por Maria Laura Cavalcante, Reconhecimentos, Antropologia, Folclore e Cultura Popular. Citação. Nos anos 50, as fronteiras entre ciências sociais e estudos de folclore, áreas que hoje são nitidamente diversas, se entrecruzavam. Estudos de folclore, sociologia e antropologia eram, então, interlocutores próximos. Para alguém que não acompanha de perto as áreas universitárias das ciências sociais, talvez isso não seja nada surpreendente. Ou seja, pode parecer óbvio que folclore e antropologia sejam interlocutores próximos. O fato de que esse óbvio tenha deixado de ser óbvio é algo que se liga a circunstâncias que não poderia abordar aqui da história política e intelectual brasileira na segunda metade do século XX. Remeto os interessados ao livro de Luiz Rodolfo Vilhena, Projeto em Missão, o Movimento Folclórico Brasileiro. Mas o interesse para mim de retomar esse ponto já estabelecido há mais de 20 anos está em acompanhar um pouco mais o processo pelo qual esse entrecruzamento e essa proximidade foram desfeitos e, podemos dizer, recalcados. Um interesse suplementar é que vejo nos etnomusicólogos, entre os quais me incluo, a constante reatualização daquela proximidade com outros nomes. Diegues Júnior, então, foi antropólogo e foi folclorista. E foi também, como já visto aqui, servidor público, ou seja, exerceu cargos importantes em instituições de caráter público na área da cultura. E, nessa condição, foi capaz de exercer influência sobre a situação institucional, tanto da antropologia como do folclore. Como eu estou compartilhando a mesa com Cláudia Márcia Ferreira, vou me ater mais especialmente ao papel institucional de Diegues Júnior junto à Associação Brasileira de Antropologia, nos anos 60 e 70. Nos anos 60, então, Manuel Diegues Júnior estava na casa dos 50 anos, lecionava na PUC e dirigia o Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, já referido aqui pela Cláudia. Vou dar só uma palavrinha sobre esse centro, do qual não se fala muito hoje em dia, me parece.
havia sido fundado em 57 sob os auspícios da Unesco e teve como seu primeiro diretor o sociólogo Luiz Aguiar da Costa Pinto. Na avaliação de Lúcia Lippe de Oliveira, o Centro Latino-Americano viveu seu período de apogeu nos anos 60, ou seja, sob direção de Dieg Júnior. Fato constatável, continua Lúcia Lippe, pela regularidade com que o periódico da instituição América Latina era editado e pela qualidade e prestígio dos colaboradores presentes em suas páginas. Entre esses podemos citar Ottaviani, Alain Touraine, Glaucio Dilon Soares, José de Souza Martins e Richard Morse, entre muitos outros. Quando foi dirigir o Centro Latino-Americano, Dieg Júnior já havia publicado suas principais obras, destacando-se O Banguê das Alagoas, O Engenho de Açúcar no Nordeste, Etnias e Culturas no Brasil, seu livro mais popular, com inúmeras reedições entre 52 e 91, e Regiões Culturais do Brasil, sua obra mais ambiciosa de 60. Ele era, então, nas palavras do antropólogo Otávio Velho, que foi seu aluno na PUC, uma referência na área das ciências sociais e, particularmente, da antropologia. Expressando essa condição, é eleito, em 66, presidente da Associação Brasileira de Antropologia, na 7ª reunião dessa associação, ocorrida em Belém. Ele permanecerá no cargo até 74, por 8 anos, portanto, incluindo os anos mais duros do regime militar. A seu lado, na diretoria, estavam Roberto da Mata, que era o tesoureiro, que todos vocês conhecem, e Arion da Linha Rodrigues, que era o secretário, que talvez nem todos conheçam. Arion da Linha Rodrigues é um dos mais importantes especialistas brasileiros em línguas indígenas, professor da Universidade de Brasília, entre outras, e foi também, na juventude, um ativo militante do movimento folclórico, tendo pertencido à Comissão Paranaense de Folclore. Mas Dieg Júnior foi, mais que militante, no dizer de Luiz Rodolfo Vilhena, um membro do Estado-Maior do movimento folclórico, ao lado de poucos mais, como os já citados Renato Almeida, Joaquim Ribeiro, Edson Carneiro e Rossini Tavares de Lima. Reduzindo ainda a lista, Dieg Júnior, Edson Carneiro e Renato Almeida compõem um grupo que, em 57, vai ter junto ao chefe de gabinete de Juscelino, o intelectual Victor Nunes Leal, para solicitar, com sucesso, a criação da campanha de defesa do folclore brasileiro. Mas, no que se refere à produção dele sobre o folclore, eu gostaria de mencionar apenas algo que já foi mencionado também pela Cláudia Márcia, que é a coluna Folclore e História, da qual eu recolho a seguinte citação, de novembro de 53. Um acontecimento inédito, marcando página diferente na própria história dos congressos no Brasil, acaba de ocorrer. Nesta muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, um congresso, uma reunião de brasileiros vindos do Pará, de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais, desse Distrito Federal, em que não houve discursos. Sessões pela manhã e à tarde, membros da mesa eleitos em pleito verdadeiramente democrático, sem chapa prévia nem cabalas, exposições, debates, encerramento de trabalhos e, em nenhum momento, um discurso formal, de frases feitas. Foi uma reunião em que ninguém pediu a palavra pela ordem, nem elevou a voz além do natural, nem deitou falação apenas para falar. Cada um, na sua especialidade, se comportou ao natural. Nem fez ar de falsa inteligência, nem tomou pose de douto. Fim de citação. Que reunião seria essa, contada na coluna Folclore e História, e descrita com destaque para um ambiente e um estado de espírito que parecem sair das páginas que Vilhena dedicou ao ethos dos folcloristas? Não é nada menos que a primeira reunião brasileira de antropologia, realizada no Museu Nacional. É mais um exemplo daquela intimidade entre dois campos que eu estou procurando rastrear. Em 67, Dieg Júnior passa a integrar o Conselho Federal de Cultura, como já foi dito aqui. Não vou repetir a Cláudia Márcia. Gostaria de abordar, então, um pouco do papel do Dieg Júnior, enquanto era, ao mesmo tempo, presidente da Associação Brasileira de Antropologia e servidor público, primeiro no Conselho Nacional de Cultura e depois à frente do Departamento de Assuntos Culturais. Bem, a 6ª reunião brasileira de antropologia aconteceu em São Paulo, em junho de 63. Elegeu Eduardo Galvão como presidente, Roberto Cardoso de Oliveira como secretário e já o da Mata
como tesoureiro. Conta Cardoso de Oliveira: nosso mandato, que se estenderia até 66, por absoluta impossibilidade de realizarmos em 65 nossa reunião bienal, atropelados que fomos, nós e o país, pelo golpe militar, esse mandato foi cumprido em plena crise. E foi somente em 66, com a realização de um simpósio sobre a Amazônia em Belém, que Eduardo Galvão pôde encontrar um espaço naquela reunião internacional para nela realizarmos a 7ª Reunião Brasileira de Antropologia. É nessa reunião, então, em Belém, que Diegues é eleito presidente, com o da Mata e o da Linha Rodrigues na chapa. A reunião a reunião seguinte vai acontecer somente 5 anos depois, em 71, havendo no intermédio, como se sabe, novos atropelamentos ao país. Mais uma vez, o encontro de antropólogos é encaixado num evento de outra natureza, agora um encontro internacional de estudos brasileiros, promovido pelo IEB da USP, que era dirigido então pelo antropólogo Egon Schaden. A novidade é que, em 71, Diegues Júnior passara então a fazer parte do Conselho Nacional de Cultura. Afirma Cardoso de Oliveira: Diegues Júnior, então, simultaneamente presidente da ABA e membro do Conselho de Cultura, não conseguiu obter daquele conselho os recursos necessários à organização da reunião. Parece-me que, embora aprovados pelo Conselho, teriam sido logo congelados, e isso em pleno milagre econômico. Fim de citação. A reunião antropológica seguinte, organizada em Florianópolis em 74, é tida geralmente como um momento-chave da reativação da associação, em concordância com os ventos de flexibilização do regime militar que começavam a soprar. Agora, Diegues Júnior já era diretor do Departamento de Assuntos Culturais, ou seja, a principal autoridade em matéria de políticas públicas para a cultura do país, depois do ministro Ney Braga. O antropólogo Silvio Coelho dos Santos, principal organizador local da reunião de Florianópolis, registrou com profundo agradecimento o empenho de Diegues para viabilizar sua realização no que foi seu último ato como presidente da ABA. Na reunião seguinte, realizada em Salvador, em 76, Diegues Júnior continuava à frente do DAC, mas o presidente da associação agora era o antropólogo baiano Tales de Azevedo, outro, aliás, que nos anos 50 passou pelos congressos de folclore. Podemos ler no seu discurso de abertura da 10ª Reunião Brasileira de Antropologia: o primeiro encorajamento e os recursos financeiros básicos nos vieram imediatamente do Departamento de Assuntos Culturais do MEC, dirigido pelo eminente colega Manuel Diegues Júnior. Diegues Júnior fez também a conferência de abertura da reunião, com o título Antropologia da Sociedade Nacional. Creio que essa foi sua última participação na Associação Brasileira de Antropologia. Vou concluir, então, com uma anedota relatada pelo antropólogo e etnomusicólogo norte-americano Anthony Seeger, em entrevista que ele publicou em 2007. Seeger fala das dificuldades porque passou, em 71, para começar seu trabalho de campo no Xingu. Uma noite, estivemos em uma festa de antropólogos da USP, na casa da Eunice Durham. Nós levamos nosso banjo e cantamos músicas folk de libertação em plena ditadura. Ruth Cardoso estava lá e, posteriormente, Fernando Henrique Cardoso chegou. Alguém disse a ele: escuta, coitados desses americanos, estão aqui há 6 meses esperando a FUNAI e nada acontece. Será que você não conhece ninguém que possa ajudar? Ele disse: bom, eu tenho um professor que é diretor do Museu de Folclore no Rio de Janeiro, talvez ele possa ajudar. Escreveu uma carta, telefonou para seu amigo e nós fomos para o Rio e o visitamos. Então, o professor nos disse: ah, sim, o ministro do Interior foi meu aluno na faculdade. Ele escreveu uma carta para o ministro para solicitar a liberação do processo para o presidente da FUNAI. A autorização saiu em 2 semanas. Perguntei a Anthony Seeger quem seria esse diretor do Museu de Folclore e sugeri que podia ser Diegues Júnior, embora eu soubesse que ele não era, na época, diretor do museu, e sim presidente da ABA. Anthony Seeger me respondeu por e-mail: caro Carlos, lamento, creio que errei na atribuição. A pessoa era, de fato, Manuel Diegues Júnior. Nós nos encontramos com ele no Museu do Folclore. Por essa razão, suponho, pensei que ele era o diretor. Ele era, obviamente, uma pessoa importante, mas eu não sabia que era o presidente da ABA.
Ele foi muito gentil e, de fato, escreveu a carta, com os resultados que descrevi. Com a liberação assim obtida, Tony Seeger pôde fazer sua pesquisa no Xingu, base do livro que se tornou um clássico absoluto da etnomusicologia internacional, Huay Suyá Sing, cuja tradução em português, Por que Cantam os Suyá, está atualmente no prelo pela editora Cossack Naif. Essa anedota, incluindo a pequena troca feita por alguém como Anthony Seeger entre presidente da ABA e diretor do Museu do Folclore, me parece sugestiva das ligações que procurei sublinhar aqui, persistentes de alguma maneira até a década de 70, entre esses dois campos de atividade. Foram campos nos quais se destacou o nosso homenageado dessa tarde. Hoje, quando essas ligações se renovam na antropologia e na etnomusicologia, é natural que os que se identificam com tal renovação busquem inspirar-se em Manuel Diegues Júnior. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Sandrone, por suas palavras elucidativas da alta contribuição do professor Manuel Diegues Júnior à antropologia, à etnologia, ao folclore e à administração cultural no Brasil. Agora nós ouviremos a evocação da sensibilidade. Na palavra de Cacá Diegues, e eu digo Cacá Diegues, mas sou obrigado, por mera obediência à equidade protocolar, ou diria, à equidade paradigmática, que preside a organização dessa mesa, eu me obrigo a lhes dizer que Carlos Diegues, ou Cacá Diegues, é um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Ainda no início dos anos 60, foi um dos fundadores do movimento Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade e outros. Nos anos 70, participa da chamada Conquista do Mercado, com seu filme Chica da Silva, ainda hoje um dos grandes campeões de bilheteria do cinema brasileiro. No início dos anos 80, realiza Bye Bye Brasil, um dos filmes brasileiros mais conhecidos e consagrados no exterior. Seus filmes foram exibidos comercialmente nos Estados Unidos e na grande maioria dos países da América Latina e da Europa, tendo participado oficialmente dos mais importantes festivais internacionais de cinema, como Cannes, onde foi membro do júri em 1981, Veneza, Berlim e Nova York, o que o tornou um dos cineastas latino-americanos mais conhecidos e respeitados no mundo inteiro. Ganhou vários prêmios em muitos destes festivais, sendo os mais recentes os de melhor filme nos festivais de Montreal e Paris, além de prêmios especiais em Mar del Plata e Havana para O Maior Amor do Mundo, lançado em 2006. Em 1998, recebeu do governo francês o título de Officier de l'Ordre des Arts et Lettres, assim como foi igualmente agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Cultural, outorgada pelo governo brasileiro. Nas décadas de 60 e 70, alguns filmes como Gangazumba, A Grande Cidade, Os Herdeiros, Quando o Carnaval Chegar, Joana Francesa, Chica da Silva, Chuvas de Verão. Nas décadas seguintes, Bye Bye Brasil, já citado, Deus é Brasileiro, Quilombo, Um Trem para as Estrelas, Dias Melhores Virão, Veja Essa Canção, Tieta do Agreste, Orfeu. Em 2006, lançou O Maior Amor do Mundo e Nenhum Motivo Explica a Guerra. Seu próximo filme será O Grande Circo Místico, inspirado no poema de Jorge de Lima. Mas quem vai usar a palavra agora não é o cineasta, segundo ele me disse aqui há pouco, não é o cineasta Cacá Diegues, é o filho do professor Manuel Diegues Júnior. Com a palavra, Cacá Diegues. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores e senhoras, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer profundamente, em nome da minha família e dos amigos de meu pai, essa homenagem a ele, homenagem que eu tomo a liberdade de dizer que é muito merecida. Eu
quem devia estar aqui no meu lugar era a minha irmã Madalena Diegues, porque ela sabe muito mais do que eu da obra de meu pai, ela foi assistente do meu pai, trabalhou com ele em antropologia, sociologia, na Universidade Católica. Ela acompanhou durante toda a vida de meu pai o trabalho de professor, de ensaísta, de escritor que ele exercia. Portanto, acho que era ela que devia estar aqui. Mas, como filho, eu posso falar também. Eu não posso competir com o que Carlos e Cláudia acabaram de dizer, porque eles sabem muito mais do que eu sobre esse assunto, e quem sou eu para competir com eles? O meu depoimento aqui é muito mais o depoimento de filho mesmo. E eu começaria dizendo que eu nunca conheci na minha vida um homem mais doce, mais sereno e mais justo do que meu pai, Dr. Diegues Júnior. Ele tinha uma coisa sempre que me fez muita curiosidade, porque eu sempre fui uma pessoa meio, eu pessoalmente, sempre fui uma pessoa meio exagerada, meio, de certo modo, até sempre entre a grande depressão e a grande euforia, né, como qualquer neurastênico. E meu pai era uma pessoa de uma serenidade absoluta, né, uma coisa que sempre me trazia uma admiração por ele incrível, que o meu pai era um homem feliz, e a felicidade dele não era uma felicidade de sair pulando feito um sapo pela rua, mas era uma felicidade serena, de quem sorria diante do que lhe acontecia de bom. E era uma pessoa de muito bom humor também. Uma pessoa muito modesta, aliás. Isso eu acho que era um defeito dele, de certo modo, né? Porque se ele fosse menos modesto, talvez até ele fosse mais lido e conhecido hoje pelo seu trabalho brilhante. Mas eu, por exemplo, como exemplo da modéstia dele, eu comecei a fazer cinema com 18 anos, 17 anos, eu já estava fazendo uma porção de curta-metragem. E eu só fui descobrir uma história que eu vou contar agora muito mais tarde, quando eu já tinha quase 40 anos de idade e li um livro de um professor, de um pesquisador alagoano, sobre essa história. Que a geração do meu pai, lá na virada dos anos 20 para os anos 30, quando houve um movimento regional, um surto regional de cinema no Nordeste, o grupo que filmou A Itaré da Praia, em Pernambuco, no Recife, um filme famoso, o Nelson sabe muito bem disso, um filme clássico da história do cinema brasileiro. Esse grupo que filmou A Itaré da Praia foi para Alagoas, pensando em fazer um filme lá, um filme até na cidade do Jorge de Lima, né, União dos Palmares. E esse filme era defendido, enfim. Esse grupo era assistido, colaboradores desse grupo eram a geração de uns jovens alagoanos da época, que era Aurélio Buarque de Holanda, acadêmico, né, também aqui, o Raul Lima, o jornalista, e o Valdemar Cavalcante, crítico literário, e meu pai. Então ele fez cinema muito antes de mim e eu nunca tinha sabido disso. Ele nunca teve coragem de me contar isso, né? Mas, diga-se de passagem, ele também nunca tentou me impedir de ser cineasta, não. Ele nunca fez isso. Minha mãe fez muito, queria que eu fizesse um concurso para o Banco do Brasil, que era muito mais seguro. E ela tinha razão. Meu pai era um homem de muito bom humor também. Eu me lembro de uma frase dele, eu vivo citando, minha mulher Renata, que está ali, sabe disso, eu vivo citando essa frase, porque eu acho não só engraçada, como muito verdadeira e muito justa. Que diz assim: meu filho, você tome cuidado na vida. Ele me falava isso quando eu ainda era jovem, né? Você tome cuidado na vida, porque nós somos nordestinos. E como nordestinos, nós estamos acostumados a uma cultura da escassez. Então, às vezes, dão para a gente umas coisas que a gente acha que está ótimo, mas a gente merece muito mais. E ele tem razão, acho que a vida é isso mesmo, né? E, enfim, eu tenho uma lembrança de meu pai como o homem mais doce que eu já conheci. Ele era uma pessoa extraordinária e eu aprendi muito com ele, não só como discípulo, como leitor dele, que eu li todos os livros dele, enfim, acompanhei bastante proximamente a carreira dele, mas também como filho, que eu via os exemplos que ele me dava. E meu pai era um homem que eu me lembro lá em casa receber de Edgar Morin, Darcy Ribeiro, quer dizer, as pessoas mais, os intelectuais mais importantes, e ele não transformava isso numa coisa de
de imodéstia, de imposição do valor dele, para ele era uma coisa absolutamente normal. Isso foi muito importante na minha vida, que eu aprendi com ele isso, né? Que as pessoas não são necessariamente obrigadas a se imporem diante das outras, que, no fundo, o afeto é mais importante do que o domínio e a posse, né? Como eu não sou um especialista em Manuel Diegues Júnior, eu sou especialista no Manelito, que é o apelido dele em casa. Eu vou ler aqui um trecho do artigo do Roberto da Mata, que saiu ontem no jornal, que vocês provavelmente já leram, mas eu vou ler outra vez, porque eu acho que é um trecho, eu vou ler um trechinho que eu acho que é muito, que reproduz muito o que eu penso de meu pai. A contribuição de Manuel Diegues Júnior foi tão ampla e democrática como o seu espírito. Por isso, ele pôde ser colunista, professor, etnólogo dos engenhos nordestinos, administrador eficiente e autor de um livro permanente, Etnias e Culturas do Brasil. Obra a ser revista em função de um ponto que jamais foi bem entendido no que toca à nossa visão de nós mesmos, a nossa imensa capacidade de equilibrar fatores locais, os mais variados, e unir polos e papéis sociais que toda a sociologia clássica sempre tomou como opostos e mutuamente exclusivos. Tanto que, em muitas teorias, eles seriam os deflagradores de transformações radicais, que mudariam definitivamente o curso da história. No Brasil, entretanto, e sobretudo no Brasil de Manuel Diegues Júnior, discípulo de Gilberto Freire, o Brasil, com todos os seus contrastes e iniquidades sociais e regionais, seria um marco civilizatório original e, quem sabe, se não novo, pelo menos inovador. Eu vou deixar falar o próprio Manuel Diegues Júnior e espero que vocês possam ouvir novamente a sua voz, sempre alagoana e serena. Aspas. Na realidade, diz ele no livro citado, esse é o quadro de nossos dias, o do pluralismo étnico e cultural, que encontra suas raízes em fatores os mais diversos vindos do passado e associando-se, intercomunicando-se para oferecer este resultado do Brasil moderno. Nesse passado, encontram-se as fontes de onde brotaram as águas que fizeram esse admirável mar de unidade, oferecendo condições para o pluralismo de nossos dias. Fim da citação. Eis o Diegues, que foi um pluralista cultural antes do seu tempo e um antirradical, no tempo em que a moda era ser intolerante. Louvo-o pelo seu espírito aberto e faço-me presente na comemoração do centenário do seu nascimento, com a lembrança de sua personalidade honesta e tranquila, de toda uma vida voltada para o Brasil, que compreendeu e amou, até mesmo e principalmente por suas contradições. Eu queria encerrar aqui minha fala, não como filho, mas como discípulo. Eu estou citando de memória, talvez não seja tão preciso, mas há um trecho no Etnias e Culturas do Brasil, de meu pai, que, se não foi fundamental para nortear a minha vida, pelo menos é alguma coisa da qual eu nunca me esqueci, não só no meu trabalho, como na minha vida pessoal mesmo. Ele dizia que a multiplicidade e a complexidade das formas culturais encontradas no Brasil não indicavam, não apontavam para uma cultura nacional una e impermeável. E era essa a grande contribuição do nosso país para a civilização humana. Eu tenho muito orgulho disso e fiz disso o vetor da minha vida inteira. Muito obrigado. Muito obrigado, Cacá Diegues, pelo seu testemunho nascido do coração. E quase molhado de lágrimas, é o que eu estou lendo aqui, né? Eu quero me permitir acrescentar um dado pessoal e confirmar tudo o que você disse dessa doçura e dessa felicidade de viver e de ser do professor Diegues, diante de um breve convívio com ele nos meus tempos de formação universitária. A Casa de Machado de Assis congratula-se com a mesa, com os participantes dessa mesa, congratula-se com Cacá Diegues e com a família do professor Manuel Diegues Júnior, neste momento em que se associa a celebração da memória do professor, cuja representatividade para a cultura brasileira paira acima de quaisquer adjetivações. Muito obrigado pela presença, a todos os acadêmicos, a acadêmica Nélia Pinhon, nossa presidente, aos amigos e admiradores do professor Manuel Diegues Júnior. Está encerrada a mesa. Muito obrigado.